você tem visitante, né? Você tem um volume legal de visitantes, você já tem material lá no seu site como e-book, como blog, etc. Mas você não gera lead, ou seja, entra lá 1.000 pessoas, 5.000 pessoas no seu site e você gera 50, 100 leads no máximo. Você está precisando gerar um pouquinho mais de lead? Então, a dica que eu vou passar para você vai provavelmente resolver esse problema. Oi pessoal, sou Renan Catieiro, sou cofundador da Dialog e vou dar uma dica de como a gente pode utilizar o marketing interativo para capturar mais contatos. O que é isso, gente? Basicamente é a gente pensar além do e-book, né? Além do material estático. Tá? Hoje eu vou direcionar a questão do marketing mais interativo para os materiais de captura de lead. Bacana? O que acontece, gente? Na prática, quando você está gerando um lead no seu site, você está, você precisa fornecer para esse lead alguma coisa que seja realmente interessante. Tá? Então pense o seguinte, o lead ele está lá no seu site porque ele chegou num blog onde você explica como ele pode se hospedar num determinado local, ou se você, é de uma imobiliária, dicas para como ele pode negociar melhor um contrato e por aí vai. Só que ele está ali, ele chegou no seu site provavelmente porque ele está em alguma etapa do funil, né, que a gente fala. Então, ele está lá navegando no site, ele chegou e ele está pronto para receber alguma informação para resolver uma dor inicial que ele tenha. Agora é o seguinte, imagina que você é esse lead e você está navegando num site que você achou um blog post, né, um conteúdo de blog. O que você gostaria de receber em seguida que fosse tão bom que valeria a pena você deixar o seu e-mail lá? O pessoal começou a fazer os e-books e os e-books eles se popularizaram, né, até um ponto deles se banalizarem. Então, bons e-books ainda têm o seu espaço. Eu mesmo, recentemente, eu estava navegando no site e eu achei um e-book. O e-book não era visualmente legal, ele não tinha uma boa página de captura, mas ele tinha um conteúdo que eu precisava muito ler. Era um conteúdo que eu realmente precisava entender de verdade. E a única maneira de ter aquele conteúdo era com o e-book. Então, eu fui lá, deixei meu e-mail e li aquele e-book, eu li ele inteiro. Porque eu realmente precisava daquela informação, porque eu tinha um problema e aquele e-book resolvia. Então, e-books funcionam, né? Mas ele tem que realmente ser uma coisa importante para o seu cliente. Se você faz um e-book só por fazer, eu tenho que produzir um e-book. Não, isso não vai gerar lead, não vai gerar contato. Produza um material que a pessoa pagaria para receber essa informação. Essa é a dica do e-book, legal? Porque você vai dar de graça, mas a pessoa vai pagar baseado nos dados, né? Então ela tem que entregar o dado dela para daí você fornecer o material. Legal? Agora, material interativo. Vou dar um exemplo de como você pode pensar um material um pouco mais interativo do que um e-book. E e-book funciona, mas material interativo de verdade. Como você pode fazer? Pensa na jornada do seu cliente, primeira coisa. Então, vou dar um exemplo que a gente fez aqui para o Reportei. O Reportei ele é um software de geração de relatórios. Legal? Então, o que a gente faz no Reportei? A gente gera relatórios e o nosso público principal são agências que geram relatórios, né? Então, a gente pensou nesse público de agência e no analista que faz o relatório. A partir daí, surgiu a seguinte questão. O que essa pessoa faz antes dela gerar o relatório? Antes dela gerar o relatório, ela tem que ter um cliente para gerar relatório. Então, ela tem que ter feito um planejamento para esse cliente. Legal. Mas antes de fazer o planejamento, ela tem que ter um contrato. Então, contrato é uma etapa importante. E antes do contrato, ela também tem que apresentar uma proposta. Então aqui eu tenho 3 exemplos de momentos importantes da jornada do meu cliente e eu posso fazer um material para cada etapa. Então, por exemplo, no Reportei, a gente tem um modelo, né, de planejamento. Então é um template que a gente criou, né, e entrega esse template para a pessoa. Não é um e-book do tipo como fazer um planejamento, não é isso. Já é um planejamento pronto, template. Então você baixa e você pode aplicar agora para o seu cliente. Então isso já é um material um pouco mais interativo do que um e-book, porque você vai ter que pegar aquele material e mexer nele. Um exemplo disso é você criar uma planilha super útil para o seu cliente e entregar, mediante ele fornecer os dados que você precisa para manter a interação com esse contato. Legal? Outro material que a gente criou no Reportei que deu muito resultado. Tá? Quando a pessoa vai fazer uma proposta, então, eu falei dessas 3 etapas, proposta, planejamento e contrato.
Quando você vai fazer a proposta, você tem que saber o preço, né? Então, dentro do preço, o pessoal tem muita dúvida de quanto cobrar. Então, a gente criou uma calculadora. Se você acessar reportei.com/calcular, lá tem uma ferramentinha que a pessoa vai marcando o que ela está oferecendo para o cliente dela. Essa ferramenta fornece o número, quanto que ela tem que cobrar baseado no que ela está propondo para o cliente dela. É uma ferramenta muito simples, ela foi desenvolvida num sisteminha chamado Typeform, recomendo você dar uma olhadinha se você quiser criar ferramentas interativas. Typeform é uma ferramenta muito legal, e aí a gente criou isso sem precisar programar nem nada, e essa ferramenta gera dezenas de milhares de leads pro Reportei, basicamente porque ela ajuda a pessoa a calcular uma coisa que ela faz antes de chegar no momento de contrato e no momento de relatório. Legal? E para fechar isso, a gente também no Reportei fez um gerador de contratos. Então, a pessoa entra lá no gerador de contratos do Reportei, coloca os dados do cliente, coloca os dados dela e ele gera um template pronto que a pessoa só tem que enviar para o cliente para aprovar o contrato. Esse gerador, ao invés de a gente entregar o template estático, a gente tornou ele um pouco mais interativo e criou uma ferramenta que você vai digitando e ele vai preenchendo o contrato para você em tempo real. Então isso torna a experiência do usuário muito legal. Bacana? Qual que é a dica final? A dica é pensar justamente na palavra que eu falei agora. Pensa um material que vai ajudar na experiência, né? Que vai ser bacana de ser utilizado, que vai ser fácil de ser utilizado. Tá? E-books são úteis, mas eles dão trabalho, você tem que ler, gasta um tempão. Agora, se você consegue entregar algo mais digerido para o seu cliente, é muito bacana. Exemplos de materiais interativos que às vezes não são super interativos, mas que funcionam muito bem. Vamos supor que você tem um sistema, um software, e a pessoa às vezes está com um pouco de preguiça de ver como é que o software funciona. Você pode gravar um vídeo mostrando como é que funciona o seu sistema e entregar esse material para a pessoa. Fala, olha, veja todo o sistema funcionando sem precisar se cadastrar. E aí a pessoa vai ver um vídeo. Isso funciona. Muita gente quer ver um vídeo, ao invés de, por exemplo, marcar uma demonstração do seu software. Isso é um material um pouco mais interativo, porque você está criando aquele material pensando na experiência do seu cliente. Então, material interativo não é só criar um aplicativo, né? Não é só criar uma coisa que a pessoa fica clicando e mexendo. Não é isso. É um material que a pessoa vai fazer sentido a experiência. Então, por exemplo, quando você grava um vídeo mostrando como funciona o sistema, a experiência é como se você estivesse recebendo um onboarding, como se você estivesse sendo guiado dentro de um produto. Então, isso já é um material com uma certa interação baseada no seu interesse, né? E daí vem a ideia de interação. Legal? Então, pensa qual material você pode criar agora para a jornada do seu cliente, que é fácil criar, mas que seja um pouquinho mais de troca, um pouquinho mais de interação. Então, para isso, você tem que conhecer muito bem o seu cliente e aí tem certeza que o seu site, que antes gerava 5.000 visitantes, não gerava lead nenhum, agora ele vai gerar aí 200, 400, 500, quem sabe 1.000 leads para cada 5.000 visitantes, que é um número, na maioria dos segmentos, muito legal.